Duas amigas de mais de 40 anos se apaixonam pelos filhos uma da outra. E no final... Bem, deixa que eu te conto a seguir. Olá, bem-vindos de volta ao canal Resumão de Filmes. Hoje o resumo é do filme de drama e romance Amor Sem Pecado, lançado em 2013. Em uma linda e remota comunidade costeira na Austrália, duas melhores amigas desde a infância, Roz e Lil, cresceram juntas, se casaram e tiveram seus próprios filhos. Roz é mãe de Tom e casada com Harold, enquanto Lil é mãe de Ian, que acaba de perder o pai em um acidente de carro. Lil está desolada com a morte do marido, mas Roz está sempre ao seu lado. Os filhos das duas amigas crescem juntos e se tornam como irmãos. O tempo passa e agora os meninos já estão com 18 anos e surfar é a atividade favorita deles. Enquanto os dois estão no mar, Roz e Lil, que estão sempre na praia, ficam olhando seus filhos e admirando as suas belezas. Durante o jantar, elas estão tomando vinho e relembrando a época de colégio delas. Lil diz que ficava com raiva por os seios de Roz terem crescido antes dos dela, e isso atraía todos os olhares dos meninos para Roz. Isso deu a liberdade para Tom começar a falar sobre os seios dela, dizendo que eles cresceram bem. Como aquilo ficou meio estranho, elas mudaram de assunto. Naquele mesmo dia, Harold diz a Roz que recebeu uma proposta de trabalho em uma universidade de teatro em Sydney e ele quer aceitar, já que é uma boa oportunidade e um ótimo salário. Roz não fica muito feliz com a ideia de mudança. No trabalho, Lil é convidada para um encontro pelo seu insistente admirador, Saul. Mas ela sempre inventa desculpas para sempre dar um fora nele. Roz e Harold estão conversando sobre a mudança para Sydney e ela fica pondo dificuldade nisso e ele percebe. Harold começa a achar que Roz e Lil são lésbicas. Ele diz que se sente excluído quando estão juntos e pergunta se é por causa da Lil que ela não quer ir embora. Ela diz que elas não são lésbicas e que vai com ele para Sydney, mas que só precisa de um tempo para se acostumar com a ideia. Harold vai primeiro para Sydney para procurar uma casa e em 2 semanas ele retornará para pegar Roz e Tom. Roz ainda está com muitas dúvidas sobre isso e vai relaxar em uma balsa no mar. Lá já estava Ian, tomando um sol e fumando um cigarro. Roz está tensa com a mudança. Tão tensa que até volta a fumar depois de anos. Ian pergunta se ela está bem e ela diz que sim. Ali os dois começam a trocar olhares mais intensos. Os 4 estão bebendo e conversando na casa de Roz. Lil se anima com a música e começa a dançar, e Tom a acompanha, enquanto Roz e Ian continuam trocando olhares. Fica tarde e Lil vai para casa. Ian acaba ficando para cuidar de Tom, que acabou bebendo demais. Roz já estava pronta para ir dormir quando Ian sai do seu quarto e a beija. Ela não consegue resistir e os dois vão para o quarto. Tom acorda no meio da noite para beber água e no escuro, sem ser notado, ele vê sua mãe saindo do quarto de Ian com as calças na mão. Na manhã seguinte, Tom vai até a casa de Lil e enquanto estão conversando, ele lhe dá um beijo. Lil se afasta e diz que ele não deveria ter feito aquilo. Ela pergunta o que aconteceria se seu filho visse aquela cena. Tom então diz o que ele viu na noite passada e Lil fica chocada e meio incrédula. Lil passa o dia todo só pensando sobre aquilo. À noite, ao chegar em casa, Lil se depara com Tom, que estava a esperando. Ele diz que não quer ficar na casa da mãe e pede para passar a noite em sua casa. Durante a noite, Tom sai do seu quarto e vai até o quarto de Lil e se deita com ela. Durante a noite, ela consegue se conter, mas pela manhã, Tom começa a tocá-la e ela não resiste e os dois fazem amor. Ao voltar para casa, Roz pergunta onde ele estava e ele responde dizendo que estava na casa da Lil, fazendo com ela a mesma coisa que Roz faz com o Ian, e ela lhe dá um tapa, agora que Roz e Lil descobriram os relacionamentos de seus filhos com elas. Elas se entendem e decidem que é melhor parar com aquilo, que foi apenas um erro. Elas contam a decisão para seus filhos, porém isso não dura muito tempo e eles acabam transando novamente. Embora inicialmente tenham ficado chocadas e confusas, elas gradualmente aceitam a situação.
Elas dizem que estão felizes e que não querem parar e nem veem motivo para isso, e que uma hora eles vão se cansar delas. 2 semanas se passaram e Harold volta para casa, mas para sua surpresa, Roz e Tom decidem não irem com ele para Sydney e o casamento dos dois chega ao fim. Agora, sem o Harold, o risco de alguém descobrir os seus relacionamentos diminuíram, porém não acabaram, já que ainda tem o insistente Saul. Lil está preocupada com isso e diz a Roz que não sabe o que fazer para ele desistir dela. Tudo se resolve quando um dia Saul vai até a casa de Lil e diz para ela que a ama. Ele diz que é hora deles discutirem o seu relacionamento e diz que ela ficaria melhor e mais segura com um homem ao seu lado. Roz também está na casa e sabe que sua amiga não consegue dizer o que tem que ser dito. Roz fala para Saul que Lil não quer nada com ele e que aquilo não vai dar certo. Ele então diz que precisa ouvir isso da própria Lil. As duas ficam meio em silêncio e olhando uma para a outra, e nesse momento Saul acaba entendendo que as duas são lésbicas, e por isso Lil nunca quis nada com ele. Saul pede desculpas e vai embora deixando-a em paz. 2 anos se passam e agora o Ian está trabalhando com sua mãe na empresa da família, e Tom é diretor de teatro. Tom é convidado por seu pai para dirigir uma peça em Sydney, e com isso, ele fica longe de Lil por 1 mês. Nessa peça, Tom conhece a jovem e talentosa Mary e fala sobre ela ao telefone com Lil, que fica morrendo de ciúmes. Ela diz a Roz que ele está afim da garota e que a garota também deve estar afim dele. Bem, Lil tinha mesmo razão de ficar com ciúmes, porque Tom acaba se relacionando com Mary. Após 1 mês, Tom volta para casa onde Lil o aguardava com muitas saudades. Ele não diz nada sobre o que aconteceu em Sydney. No dia do aniversário de 21 anos de Tom, Harold vem de Sydney para a festa e traz Mary com ele. Na festa, Lil vê Tom com sua nova namorada. Tom age como se tudo aquilo fosse normal, e depois diz para Lil que Mary vai ficar em um hotel e que depois ele vai ficar com ela. Lil diz que isso não vai funcionar e vai embora da festa. Lil está arrasada com a situação e Roz a conforta e diz que o momento que elas mais temiam chegou, que é a hora de acabar com a aventura com os garotos. Lil diz que ela tem que parar, mas que Roz não precisava, já que Ian não tem uma namorada. Porém, Roz diz que ele deveria ter e que as duas devem por um fim nisso tudo, e elas terminam seus casos com eles. Tom aceita a decisão das duas, já que isso aconteceu por causa do seu namoro com Mary. Porém, Ian não se conforma com aquilo e diz que nunca vai perdoar Roz por fazer isso com ele. O tempo passa e Tom se casa com Mary. Na festa de casamento, Ian está dançando com uma garota chamada Hannah e vê Roz sentada sozinha os observando. Ele vai até ela e diz que se afastar dói e pergunta por que ela quis terminar. Ela diz que não queria que terminasse, mas tinha que ser feito. Na mesma noite depois da festa, Ian vai até a casa de Roz e pede para entrar, mas ela não deixa e nem fala com ele. Triste e com raiva, ele vai surfar em um mar bem agitado e acaba sofrendo um acidente e quebrando a perna. Hannah o ajuda durante toda a sua recuperação e os dois começam a namorar. Porém, mesmo assim, Ian não consegue esquecer de Roz e sonha com ela até quando está dormindo com Hannah. Tom e Ian estão conversando sobre seus novos relacionamentos. Ian diz que Hannah é uma pessoa muito legal, mas que mais cedo ou mais tarde vai terminar com ela. Seus planos mudam quando Hannah diz a ele que está grávida. Anos se passam e agora, tanto o Tom como o Ian são pais de 2 lindas meninas, e Roz e Lil 2 vovós que as mimam de toda forma. Tudo parecia estar indo bem em suas vidas, até que um dia, quando todos estão prestes a jantar na casa de Roz, Lil diz que está exausta e vai para casa mais cedo. O jantar termina e Tom diz que vai caminhar para tomar um ar, mas estava tudo armado entre ele e Lil. Ele vai até sua casa e os dois transam no chão. Ian também foi até a casa da sua mãe e acabou pegando os dois no flagra. Revoltado, Ian volta para a casa de Roz querendo conversar com ela em particular. Ian conta o que aconteceu e diz que Lil e Tom estavam enganando eles o tempo todo transando escondidos.
e pergunta a Roz como ela pôde ter sido tão estúpida por não perceber que sua melhor amiga estava fazendo aquilo. Mary e Hannah escutam parte da discussão, e no fim, Ian diz que pegou o Tom e a sua mãe transando. Roz tenta acalmá-lo, mas ele diz que aquilo tudo é culpa dela por ter acreditado que sua mãe e Tom tinham terminado de verdade. Hannah quer saber por que a culpa seria de Roz, e Mary, que já percebeu tudo o que está acontecendo, diz que Ian e Roz também são amantes. Elas pegam as crianças e vão embora dizendo que nunca mais querem os ver na vida. No dia seguinte, Lil explica o que aconteceu para Roz. Lil disse que Tom e ela tinham terminado na mesma época que Roz e Ian, mas que depois do casamento de Tom, ele ficava aparecendo em sua casa e ela não resistiu. Ela diz que não falou nada para Roz porque achava que não ia durar. E então o tempo passou e pareceu tarde para contar. Ela fala que era só casual, sem compromisso, e que só funcionaria com ela e o Tom, porque ele é mais compreensivo. Mas não ia funcionar com o Ian e ela. Roz diz que o Ian a culpa por tudo o que aconteceu, e ela até aceita essa culpa. Dias se passam e o tempo cura as mágoas. Os quatro conseguem o que no fundo eles realmente queriam: viver juntos o amor que eles escolheram. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.